Capítulo 2, versículo 9. O tema de hoje é a exaltação de Jesus Cristo. Estamos hoje no 39º dia da exposição Filipenses, a carta da alegria. Amém. Faz um favor para mim isso. Atrapalha de ler o versículo. Obrigado, viu, bem? Diz assim o texto: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu a melhor tradução aqui é não é lhe deu, qual é a tradução que está o nome? Tem, lá, bastante tradução, é melhor. Lhe deu o nome, que é sobre todo o nome. Ocupai os vossos assentos. Após o esvaziamento e a humilhação voluntária de Jesus, este versículo que acabamos de ler apresenta a sua suprema exaltação pelo Pai. Essa virada naquilo que é considerado pelos estudiosos no hino cristológico oferece aos filipenses, como também a nós, o grande exemplo de Jesus, de que o servir e o descer combatem diretamente a ambição egoísta e a vaidade pessoal, e que a única elevação legítima é a que é realizada pelo próprio Deus. Sempre vocês têm que ter em mente o contexto, para nós entendermos esse versículo exegeticamente, ou seja, da forma original que o Deus deu para Paulo escrever e mandou para os filipenses. Então, o que ele quis dizer? Eu estou passando para vocês qual foi o alvo primário para que ele escreveu. E é claro que sempre que nós fazemos esse trabalho de exposição exegética, tem um sentido de entendermos o que o texto quis dizer de fato e ali aplicar ele para os nossos dias de hoje, tá certo? O que isso implica para a nossa vida agora? Então você sabe que Paulo quer ter só uma pequena revisão, a completa alegria dele, qual que é? A unidade dos irmãos, que os irmãos têm a mesma atitude de Cristo, que os irmãos têm a mesma mentalidade de Jesus. E estava acontecendo ali na igreja o quê? As pessoas que estavam vivendo aquela ganância, a ambição egoísta. O que é ambição egoísta? Alguém que corre atrás dos seus próprios desejos e nada mais que isso. Então isso é uma ambição egoísta. E qual é o outro problema? A vaidade pessoal, é a autopromoção. Pessoas que buscam a glória vazia, glórias humanas e terrenas e nada mais. Então essas duas coisas estavam trazendo divisão para a igreja e quebrando a unidade de propósito. E aí você pergunta, o que isso tem a ver conosco hoje? Tudo. O que a Bíblia está nos ensinando é que através do quê? Do exemplo de Cristo, da humildade, essa unidade vai ser preservada e fortalecida. E isso tem tudo a ver conosco, porque o homem caído, ele é egoísta e ele busca autopromoção, vaidade. E isso influencia nos relacionamentos da família, isso influencia no trabalho, em todas as áreas, ok? Então esse estudo tem tudo a ver com a vida do casamento, com a vida em família e com a vida pessoal de cada um, tá certo? Vamos lá. Primeiro ponto aí, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Esta palavra aqui, no caso, essas palavras, pelo que também, pelo que dió no grego significa por causa de, e também da mesma forma. Então, aqui se estabelece uma conexão lógica e teológica entre a obediência de Cristo, que é falada no versículo de número 8, ok? Que Cristo foi obediente até a morte, e a morte mais horrível, mais humilhante de todas, que é a morte de cruz, ou seja, por causa da sua obediência, ele foi ao Calvário, tá certo? Ele desceu a mais profunda humilhação. E agora a resposta do Pai, veja só que coisa tremenda, agora há uma virada. Então ele se humilha no verso 8, e agora, por causa dessa obediência, a resposta do Pai à obediência do Filho é o quê? A exaltação.
ele agora é extremamente exaltado. Então, a exaltação de Cristo é a resposta do Pai à sua obediência. Da mesma forma que Jesus se humilhou ao extremo, ao mais profundo, Deus da mesma forma o exaltou da forma extrema, da forma mais honrosa possível. Aqui cumpre o permanente princípio bíblico. O que é permanente? Que esse não tem fim. Qual que é o princípio que cumpre aqui esse texto? Diante da honra vai a humildade. Provérbios 15:33. O que significa isso? Que antes de eu receber a honra, eu tenho que passar pelo quê? Pela humildade. Então, esse é o princípio bíblico. Não tem como, eu estou falando do ponto de vista de Deus, tá certo? Do ponto de vista bíblico. Não tem como você ser honrado por Deus sem passar pela humildade. Então, só os humildes que se humilham é que serão honrados, exaltados pelo Senhor. Agora, aqueles que vivem uma ambição egoísta, uma autopromoção, uma vaidade, pessoal, essas pessoas não se importam com a humildade. A todo custo eles querem o quê? A honra. E quando você quer a honra sem a humildade, vira arrogância. Vamos lá. Isso é muito importante, tá certo? Humildade aqui pode ser dito como a dependência de Deus e a disposição de servir. Não transformam a exaltação em ganância e orgulho, pois a humildade remove isso. Então, a humildade remove do nosso coração o quê? A ambição egoísta e a vaidade, o orgulho, a arrogância. Perceba só isso comigo, Lucas 1,52. Esse princípio aqui permeia toda a Bíblia Sagrada. Olha lá. Despôs dos tronos quem? Os poderosos. E o que ele fez com os humildes? Exaltou, elevou. Então os poderosos, os grandes, soberbos, arrogantes, Deus abateu. E os humildes? Deus exaltou. Esse princípio está em toda a Bíblia Sagrada. Agora, depois, aí essa palavra no grego significa fazer descer, com o uso da força, derrubar. Então, Deus faz descer o soberbo da sua arrogância. Deus derruba essas pessoas, tá certo? Ou seja, os egoístas que servem a si mesmos e não aos outros, os vaidosos que buscam a autopromoção e não a glória de Deus, Deus os fará descer a mais profunda humilhação e derrubará eles do orgulho. Mas os humildes, isto é, os que dependem de Deus, que descem, que servem, serão grandemente honrados pelo Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, tá certo? Então, continue sendo humilde, desça na presença de Deus, no contexto espiritual da sua vida ligada a Deus, no contexto congregacional, de irmão para irmão, no contexto familiar, marido e mulher, tá certo? Porque quando os conflitos surgem nos relacionamentos, em todos eles eu digo, esse é o foco, é vaidade pessoal e ambição egoístas, entende? É isso que quebra essa unidade, essa harmonia maravilhosa, essas coisas aí. Esse problema é milenar, tem muitos anos que ele existe. Voltando aí o versículo, então, pelo que também, ou seja, da mesma forma que Cristo se humilhou profundamente, então da mesma forma agora o Pai o exaltou. Agora veja só, pelo que também Deus, olha só, quem foi que exaltou a Cristo? Deus. Não foi Cristo que auto se exaltou. Veja, para se humilhar é ativo, ele se humilhou, ele desceu. Agora para ser exaltado não foi ele, foi o Pai. Então eu repito, Jesus se esvaziou e se humilhou, agora é Deus quem age, exaltando. A verdadeira exaltação vem de Deus, porque Deus aqui, Theos, é uma referência ao único e verdadeiro Deus, que é o nosso Deus, Criador do universo, tá certo? E de todas as coisas.
Então, repetindo, a verdadeira exaltação vem de Deus. A verdadeira exaltação não é buscada, é recebida. A verdadeira exaltação não é uma posição que eu alcanço por esforço, é uma graça dada de Deus à minha vida. Ok? Vamos lá. E eu vou te mostrar isso. Salmo 75, 6 e o 7. Louvado seja Deus. Diz assim, ó. Porque nem do Oriente, perceba só, nem do Ocidente, nem do deserto, aqui é o sul. Está falando dos pontos da terra. Vem a exaltação. Então, ou seja, nenhum dos pontos da terra vem a exaltação. Olha só o que ele está dizendo, verso 7 agora. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. E agora eu explico. Isso serve como um chamado à humildade, pois a elevação ou exaltação vem de Deus, não do esforço humano isolado. Então aprenda uma coisa, a exaltação não vem de um esforço humano isolado, à parte de Deus. Todo esforço em Deus, na base da graça de Deus, é honrado pelo próprio Deus. Agora, todo esforço que não considera Deus, não está debaixo de dependência de Deus, ok? Então é um esforço humano para alcançar uma posição. Isso não é uma exaltação legítima, tá certo? Agora perceba, esta elevação não vem de fontes humanas ou geográficas, conforme você viu aí, que ele falou Oriente, Ocidente e Sul, fala das direções do mundo. Então, eu repito, a elevação e a exaltação não vem de fontes humanas ou geográficas, nem da força ou estratégia das nações. Este texto adverte contra a arrogância e a confiança excessiva nas próprias capacidades ou na influência de outras pessoas. Por isso, o crente não usa ferramentas carnais. Por exemplo, tem pessoas que vencem, entre aspas, vencem na bajulação. Ele alcança alguma posição porque bajulou outro, porque sabe de forma malandra, de forma maliciosa, ele sabe ganhar o coração de certas pessoas e ele nunca dá ponto sem nó. Ele sempre vai ali, ó, onde ele sabe que tem alguém que pode oferecer-lhe algo. Veja só, outras ferramentas carnais, esquemas. Existem pessoas que fazem esquemas. O que é esquemas? Ele organiza, ele orquestra, ele matuta, ele planeja. E aí aquilo que a gente chama dá rasteira em um, puxa o tapete do outro. Isso são pessoas que estão com ambição egoísta, que a todo custo querem uma honra, querem uma exaltação. Mas Deus está dizendo que a exaltação legítima não vem disso. Não vem de disputa com ninguém. Não vem de rivalidade com ninguém. Eita, vocês estão aqui? O crente não usa essas ferramentas, mas ele confia em Deus e serve a Ele humildemente. Vou dar um exemplo bíblico para abrir o seu entendimento. 1 Samuel 2, 7 e 8. A história de Ana. Ana, depois que ela gera Samuel, ela fala: eu exulto no Senhor, no Deus da minha salvação, eu me alegro no Deus da minha salvação. Ela diz assim: o Senhor empobrece, mas Ele também enriquece. O Senhor abate, o Senhor exalta. Aí ela canta dizendo, olha o que ela canta dizendo: o Senhor levanta o pó do necessitado e faz ele se assentar entre os príncipes. Por que ela está cantando? Porque tinha uma mulher chamada Penina, que ela rivalizava com Ana. E qual que era a rivalidade? Ela queria ter a primazia dentro da casa. E ela falava, e o texto diz que ela era rival, e ela dizia: eu tenho, você não tem. Então ela está dizendo: sabe por que eu tenho todos esses filhos aqui, esse monte de filhos? Porque eu posso. E aí eu ganho uma posição que você não tem dentro dessa casa. Por quê? Porque você não gera. Só que Eucana dizia:
Eu dou porção dobrada para Ana. Penina se esforçava a todo custo, mas não tinha o brilho que a Ana tinha. Aleluia! Penina gerava por ambição egoísta e por vaidade pessoal. Ela não estava pensando no reino, ela não estava pensando em Israel, ela só estava pensando na posição de honra que ela estava alcançando. Mas Ana falou: se me deres um filho é teu, eu dou para ti. O que é decalaçai? O que Ana está dizendo? Eu vou gerar para a glória de Deus, eu vou gerar para a glória de Deus. Israel vai ser abençoado pelo que eu estou gerando. Fala para mim a história de Penina. Conta aí. Acabou, porque Deus abateu. E aquela que se humilhou, chorava no templo, se humilhava, jejuava, clamou, tô queimando a saia. O que Deus fez com ela? Através do que ela gerou, Deus fez um grande avivamento. Aleluia. Ninguém fala dos filhos de Penina. Por que não fala? Porque foi gerado por vaidade pessoal e ambição egoísta. Agora veja Samuel. Quantos anos, quantas gerações fala deste moço, deste homem de Deus, gerado pela sua mãe na oração, na dependência de Deus. Então, escute, nunca busque posição. Nunca busque, escute, exaltação. Eu quero ser honrado em tal lugar. Eu vou ser exaltado, é ali que eu vou. Eu já vi isso. Existem pessoas que têm no coração e falam: não, o meu desejo. E por que ele quer ir lá? Por que ele quer fazer lá? Por que ele quer estar lá? Porque ele quer ser visto, ele quer fama, ele quer renome. Eita! Mas a questão é o quê? A questão é o quê? Aqui, a verdadeira exaltação vem de Deus. A pessoa está ali humildemente, à disposição em servir as pessoas. E na dependência de Deus. Aí Deus pega e fala: chegou a sua hora. Chegou a sua vez. Toque no vizinho e diga: continua servindo, porque a tua vez vai chegar. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? A tua hora vai chegar! Glória a Deus. E Deus o exaltou soberanamente. Verso 9, voltando aí bem. Então Deus o exaltou soberanamente. A palavra exaltou soberanamente é uma só em grego, que é hiperipsó, que olha só o significado dessa palavra, gente. Exaltar excelsamente, ou seja, é algo inexplicável, é algo fora do comum. Elevar a mais alta posição, exaltar até a máxima altura. Honrar de forma excepcional. Dar a mais alta honra. Escute, não é apenas um retorno ao estado anterior, esse exaltar, Cristo ser exaltado, porque Cristo ele é Deus, mas ele toma a forma humana. Em João 17:5 ele falou: Pai, me glorifica agora com a glória que eu tinha quando estava contigo. O que Jesus está dizendo? Eu vou assumir a minha posição. Ou seja, aquilo que eu me esvaziei, agora eu tomo de volta. Mas aqui esse texto, esse exaltar soberanamente é muito tremendo. Escute, dobre a sua atenção. Não é apenas um retorno a esse estado anterior, mas a manifestação pública de sua glória, agora como Deus homem vitorioso. Porque Jesus, ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser, como temos visto. Só que agora ele tem uma natureza humana, e essa natureza humana permanece. Então é um grande mistério isso, né? Que é chamada a união hipostática, teologicamente falando. Ou seja,
Ele é Deus e ao mesmo tempo ele é homem. E esse homem não tem como desfazer dele. Ele continua sendo homem, mas também continua sendo Deus. É forte, né? Tem coisas que só a eternidade mesmo que vai nos esclarecer com perfeição. Então veja só, Jesus é elevado à posição da maior, da mais alta honra. Em Efésios 4, 9 e 10, diz que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. E da mesma forma, Ele é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Veja, Jesus não subiu ao céu, Ele subiu acima de todos. Olha a colocação de Paulo aí. Escute, eu e você, nós chegaremos ao céu. Essa é a maior exaltação que nós vamos viver, ok? Que é ser arrebatado e glorificado. O que é arrebatado? É ser tomado com força para o céu. Só que quando nós somos arrebatados, nós vamos ser arrebatados de que forma? Glorificado, ou seja, com um corpo de glória, com um corpo eterno, com um corpo incorruptível. Esta é a maior exaltação que vamos viver, ok? Essa é a maior de todas, glória a Deus. Então nós chegaremos ao céu, mas Jesus ultrapassou os céus. Não existe uma honra igual a de Cristo. Não existe uma honra semelhante a dele. A honra dele é excepcional. É a mais alta, é a mais gloriosa. É uma honra indescritível. E eu vou te mostrar isso. Hebreus 7, 26. A ênfase é a parte final. Porque nos convinha tal sumo sacerdote. Olha o que Jesus é. Santo. Ele é santo. Inocente. Imaculado. Separado dos pecadores. Olha lá. Aqui está. Lê comigo. 3, 2, 1. E feito mais sublime do que os... Jesus, escute, é por isso que eu estou dizendo, nós chegaremos ao céu, mas Jesus ultrapassa isso. Jesus, ele é mais sublime do que o próprio céus. Vocês parecem que não estão entendendo o que eu estou falando. Existem pessoas, e eu também me impressiono, tá? Melhor dizendo assim, nós nos impressionamos quando falamos da eternidade. Não nos impressionamos? Ah, lá não vai ter necessidade, lá não vai ter dor, lá não vai ter choro, lá vai ter justiça, lá vai ser perfeito. Tudo isso ok. Mas eu vou te dizer que existe alguém que é mais sublime do que o perfeito céu. E quem é? Jesus. Eu vou te explicar o que significa isso. Jesus é o máximo da perfeição e beleza. Não existe nada e nem ninguém mais perfeito que Cristo e nada e nem ninguém mais belo que Cristo. Pelo menos por foto, nós já vimos ou não vimos coisas que você fala, meu Deus, esse lugar é perfeito. Que lugar belo, aprazível aos olhos. Mas nada se compara à perfeição e à beleza de Jesus. Por isso que ele é sublime, ok? Ou melhor dizendo, mais sublime. Sua excelência é aquilo que excede, ultrapassa toda a criação. E quando eu digo criação, eu estou falando de todo o universo, todas as galáxias, os planetas, tudo. Jesus, tá certo? Ele ultrapassa, a sua perfeição e beleza ultrapassa todo esse universo. Porque você vê só desses estudiosos que estudam essa área da astrologia, que estuda essa ciência aí dos céus, que vai nas profundezas das águas. Irmão, a gente ouve cada coisa que você fica assim, boquiaberto. Só que eu estou dizendo que a perfeição, e olha que o homem é limitado e não chegou nem a uma agulha, nem uma gota do oceano, tá certo? Eles não chegaram, e já é tão glorioso. Agora imagine a sublimidade do nosso Jesus. Escute, Jesus, eu repito, ele é o máximo da perfeição e da beleza,
e a sua excelência ultrapassa toda a criação do universo e do mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? A eternidade, tá certo? Então Jesus é mais belo do que a própria eternidade. Cristo foi exaltado, honrado pelo Pai de forma sem igual, ou seja, inigualável. Esta é a razão de Apocalipse 5, do 9 ao 14, há uma visão. João está tendo uma visão da entrada do Cristo lá na eternidade, quando ele foi glorificado, assentou à destra do Pai. E o que João vê, eu só vou descrever para vocês. A Bíblia diz que as criaturas viventes, os anciões, e João, na visão que ele está tendo, porque ele não tem como calcular, ele diz assim, ó, milhões de milhões e milhares de milhares. Quando ele diz milhões e milhões e milhares de milhares, ele está dizendo, não tem conta de tantos anjos que tem aqui. Ele está dizendo, eu não tenho como contar, eu não tenho como dimensionar a população do céu. E aí, por isso que ele usa essa expressão na limitação dele, milhões e milhares de milhares. Agora perceba, esse João está dizendo que estas criaturas viventes, que são as criaturas viventes? Aqueles anjos que têm rosto de homem, rosto de leão, rosto de águia, criaturas viventes lá da eternidade, que de dia e de noite não cansam de dizer, santo, santo, santo é o Senhor. E ainda mais, o Apocalipse diz, toda criatura no céu, toda criatura na terra, debaixo da terra e no mar, e todas as coisas davam honra, glória a Jesus, o Cordeiro de Deus. Sabe por que os milhões? Agora imagine a cena: um mar de anjos, criaturas viventes, anciões, todos direcionados para um só, lá na eternidade, e contemplando a beleza e a perfeição dele, e dando a mais alta honra. Na terra, até, escute, pasmem, quando o texto diz toda criatura na terra, até os vermes, escute, até os vermes se levantam para honrar o Criador. É muito forte. Cabaçanda caçúria. Quantos estão sentindo a presença daquele que é mais sublime do que o próprio céus? Eu vou te dar aqui um momento para você adorar como os milhões e milhões e milhares de milhares que estão no céu, e adoram então a mais alta honra, aquele que é perfeito e belo. Labacachebe de Gevácia, era macalachanda calassúpria. Qual a lição prática para nós disso? A exaltação não é uma busca ambiciosa e vaidosa, mas uma resposta de Deus à nossa obediência a Ele em humildade e em humilhação. Quer viver uma honra de Deus fora do normal, fora do comum? Sirva a todos. Sirva a todos, seja o maior servo de todos, você terá a maior honra de todas. Para que ser ambicioso, egoísta? Para que dar rasteira? Para que fazer esquema? Não sirva, seja servo, seja humilde, se humilha. Deus tem preparado uma honra. Parte B do versículo, vamos para a parte B. Agora está aí, ó. E lhe deu o nome que está acima, ou é, sobre todo o nome. A palavra aí, no caso, ele deu, lhe deu aí, harizomai, olha que importante isso, significa dar graciosamente, ortogar benevolamente, que significa boa vontade, generosidade. Isso não implica que Cristo não merecesse essa honra, mas destaca a benevolência e o prazer do Pai em honrar o Filho após a sua missão cumprida na terra, de consumar a obra, de pagar o preço da redenção, de salvar os pecadores, e a humanidade de Jesus na dependência divina. Então esse texto destaca isso, tá certo? O prazer do Pai em exaltar o Filho obediente. Olha o prazer do Pai em exaltar o Filho obediente. Vou falar de novo.
O pai tem prazer em exaltar o filho obediente. O filho obediente que está em estado de humildade e humilhação, o pai tem prazer de exaltar, viu? Você já viu? Existem pessoas que são colocadas em tal lugar, as pessoas têm o quê? Alegria. Quando vê cantando, quando vê pregando, quando vê servindo, quando vê a pessoa lá numa posição de honra de obreiro, e as pessoas viam que ele era um servo, o que as pessoas sentem? Alegria, satisfação, porque é confirmação de que foi Deus quem levantou. Agora tem pessoa que eu já vi, quando ele é colocado naquela posição, as pessoas falam, nossa. Isso é um forte indício. Eu não estou falando dos invejosos, dos maliciosos, eu estou falando verdadeiramente da igreja santa. Isso é um indício de que pegou atalhos, não foi pelo caminho. Isso é um forte indício. Porque eu posso pegar atalhos e chegar em determinados lugares. Mas veja, nem toda alta posição é Deus que coloca. Lembra o Satanás, o que ele fez? O Satanás fez o quê? Pegou Jesus e colocou aonde? Na mais alta posição. Mas foi Deus que colocou ele lá? Deus queria que Jesus passasse pelo deserto, na humilhação, na obediência. Então vamos lá. Agora perceba isso aqui. Essas coisas vai tocando profundo, né? Olha só que coisa linda, que coisa linda. Então esse lhe deu, dar graciosamente. Então esse nome que Jesus recebe, essa exaltação que Jesus recebe, oh meu Deus, que coisa linda, foi dada graciosamente. Então destaca o prazer do Pai em exaltar o Filho obediente e também a humanidade de Cristo na dependência da graça. Irmão, se até Jesus dependeu da graça do Pai, você está ouvindo, você está entendendo que você está ouvindo? Jesus, na forma humana, dependeu da graça do Pai. Ele não agia por si só, ele agia na vontade do Pai, capacitado pelo Espírito Santo. Que coisa linda. Agora perceba isso aqui comigo. Hebreus capítulo 2, versículo de número 9. Eu quero ler esse texto com vocês. Vemos, porém, coroado, olha como ele está agora, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora, olha isso aqui, gente, é para deixar a boca aberta, que fora feito ou se tornou um pouco menor do que os anjos. Veja, o Criador dos céus e da terra se fez menor do que um anjo. Você tem noção do que é isso? De um Deus, por causa da sua encarnação e por causa da sua morte humilhante na cruz, se fazer menor do que a sua criatura? Ele é o maioral de todos, ele se fazer menor do que um anjo. Veja isso aqui, um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, ou seja, sofrimento, da morte, da cruz, para que pela graça de Deus provasse a morte por mim e por você, ou seja, ele foi humilde e nos serviu, tá certo? Nos resgatou. Agora veja só que coisa fundamental aqui, tremenda. Olha que impressionante. Aquele que é a fonte da graça, João 1,16 diz, e recebemos da sua plenitude, graça com graça sobre graça. Então Jesus, ele é inteiramente gracioso, ele é a fonte de toda a graça. Mas aquele que é a fonte de toda a graça, em sua humanidade, dependeu da graça do Pai, dependeu da graça de Deus, para experimentar. Ele não só experimentou a morte, como venceu ela, pela sua humilhação da cruz. Agora ele se submeteu a se tornar menor do que os anjos na encarnação para nos resgatar. E por que eu digo que ele se tornou menor? É claro, tem vários motivos, mas eu só vou dar um texto. Lucas 22, 43. Jesus suava sangue. Ele estava em uma tremenda agonia, orando 3 vezes aquela oração famosa, aquele: Pai, se possível for, faça, mas seja feita a tua vontade. Quem que chegou do lado dele para dar força? O anjo chegou. E o texto diz, e um anjo do céu chegou e o fortaleceu. Agora imagina,
o autor da vida, eu estou falando do Todo-Poderoso. Eu não estou falando de alguém que tem um poder limitado, eu estou falando daquele que tem todo o poder. Esse que é o Todo-Poderoso se submete à condição humana a ponto de precisar um anjo ficar do lado dele e dizer: estou aqui para te fortalecer. Aí eu fico pensando, na minha cabeça, isso aqui é coisa de pregador. Aquele anjo olha para ele e diz: mas ele que me criou, foi ele que me fez, e ele está deixando eu fortalecer ele. Eu vim dele, a minha origem é ele, tudo existe por causa dele. Que humilhação é essa, irmão? Que humildade! Esse Deus, a humildade de Deus é fora de série, é muito violenta, é muito forte. Agora escute isso: por essa humildade e humilhação, é o que o texto diz, ó. É só você ler o texto de trás para frente, ó. E Jesus, por causa da graça de Deus, ele experimentou a morte, provou a morte, venceu a morte, se tornou menor que os anjos, mas e agora, como que ele está? Coroado de glória e de honra. Aleluia, glória a Deus. Então tudo nos é dado graciosamente. Não se esqueça nunca mais disso. O Pai tem prazer em exaltar o Filho obediente. Agora, vamos lá, e lhe deu o nome. Vamos lá, o nome, isso aqui é muito forte, tá? Eu quero que você dobre a sua atenção agora. O nome na Bíblia, por exemplo, hoje as pessoas não ligam muito para o nome no contexto brasileiro, mas no contexto bíblico, sim. E os irmãos que conhecem a palavra de Deus também. Por exemplo, o nome não é nome bonito. Por exemplo, eu estava até lendo hoje, por exemplo, um nome, ó, que nem Renata. Eu estava lendo hoje no livro, nem eu sabia, mas o que significa Renata? Renascida. Olha que nome. Mas geralmente a pessoa tem irmã que chama Renata. Aí já fica sabendo que seu nome significa renascida. Por isso que você tem que ser uma bênção e continuar dando fruta aqui, tá vendo? Tá vendo aí, Renata? Recebe aí. Aí escute essa. Então geralmente geralmente os nossos pais mesmos, quando for dar o nome, não pensava nisso. Que tem pessoa que tem, da família, todos têm um nome que começa com A. É assim ou não é? Escolhia por esses modismos. Ou porque um famoso da época, não é assim? Tinha um famoso da época, ia lá, gostava do artista, ia lá e dava o nome, coitado. Mas eu estou só falando para você entender que na Bíblia nome tem sentido, nome tem significado, porque está associado ao quê? O nome está associado, no caso, está associado ou representa a autoridade, o caráter e o status, ou seja, a posição. Então quando fala o nome, perceba, o nome. Como que os judeus falam do nome de Deus? Como que eles chamam? Hashem. O que é Hashem? Você nunca vai ver o judeu falando como nós, Yahvé, que esse é o nome próprio de Deus, que para nós, escute, é o Yud Re Vav Re. Esse é um nome impronunciável. Por quê? Deus falou: não tomarás o meu nome de que forma? Em vão. E aí os judeus, por medo de pronunciar o nome de Deus equivocadamente, o que eles fizeram? Não pronunciavam. E aí eles diziam o quê? Chamavam o Eterno. Você pode ver os judeus, eles sempre vão dizer assim, o Eterno, ou Hashem, que significa o nome, se referindo a esse nome pessoal de Deus, que nas nossas traduções está como Jeová, Yahvé, tá certo? Olha só que coisa tremenda isso aí, perceba só. Então aqui o nome, aqui pode ser duas coisas, aqui há duas interpretações. Olha o que o texto diz, ele deu o nome, mas que nome é esse que Jesus recebeu, que está acima? Qual é o nome? Aqui há duas possibilidades. A primeira possibilidade é que pode ser o Senhor, uma perifrase do nome Yahvé, ou Jeová. Ou pode ser o nome, é uma referência ao nome de fato Jesus, tá certo? Então, se referir ao nome terreno, Jesus,
Paulo quer dizer que ao Deus exaltá-lo sobremaneira, Deus concedeu ao nome de Jesus uma importância que excede a de todos os outros nomes. Essa é uma maneira de interpretar, mas escute isso. A maioria dos estudiosos e teólogos, e eu acredito nisso que eu vou falar agora, acredita que a referência aqui que Jesus recebeu, o nome, é uma referência a Hashem, é uma referência a Yahvé, é uma referência a Senhor. Agora escute só. Então os estudiosos acreditam que o nome concedido a Jesus é o nome próprio Yahvé do Antigo Testamento. Lembra em Êxodo 6,3, escute isso aqui que é importante. Deus apareceu para Moisés, lembra, numa sarça, aí conversou com ele e falou, vou te levantar para libertar o meu povo. Aí Deus falou para Moisés, eu não me revelei para Abraão, para Isaac e para Jacó pelo meu nome, Yahvé. Eu não me revelei pelo meu nome próprio, porque quando você conhece o nome de Deus, você entende quem Deus é. A revelação de Deus está no seu nome. Deus se revela através do seu nome. Jesus é o quê? Salvação. Significa o quê? Salvação. O que Jesus é? Salvador. Então é pelo nome que você conhece. Agora entenda, Deus falou o que para Moisés? Eu não me revelei pelo meu nome, Abraão, Isaac e Jacó, mas me revelei como Todo-Poderoso. Mas para você, eu agora vou me revelar pelo nome. Lembra o que Moisés falou? Qual é a preocupação? Êxodo 3, versículo do 13 ao 15. Perceba, olha a preocupação de Moisés. O Senhor está falando que eu vou no Egito, é a maior potência mundial, o maior exército bélico do tempo. E eu não tenho nada aqui, eu não tenho arma, eu não tenho espada, eu não tenho exército, só está eu aqui. Como que eu vou chegar na maior potência mundial, no maior exército do mundo da época, e dizer para ele, solta o povo? Com o que eu vou fazer isso? Aí ele diz, na autoridade de quem? No nome de quem que eu vou lá? Aí Deus falou, diga que o eu sou que sou. Diga que o Yahvé está te mandando lá. Quando ele diz o eu sou que sou, eu sou Yahvé, Deus está dizendo o quê? Engloba tudo. Eu sou aquele soberano que manda em tudo, criador de tudo, que comanda tudo, que faz o que quer, a hora que quer, o dia que quer, que liberta, que salva, que transforma, que opera maravilhas, que faz obras tremendas. Eu sou o que sou. Aleluia. Então escute aqui agora. Aqui quando o texto diz que Jesus recebeu o nome, agora escute, por que no Novo Testamento você não vai ver Jeová? Esse nome Jeová ou Yahvé, conforme eu disse, depende da tradução, por isso que eu estou sendo repetitivo. No Novo Testamento é traduzido por Senhor. Então todas as vezes que você vê, provavelmente a maioria das vezes, porque a palavra Senhor no Antigo Testamento é Adonai. Mas aí, conforme eu já expliquei para vocês, como não se sabe a pronúncia correta do nome de Deus, aí uns traduzem Jeová, Yahvé, conforme eu tenho dito, então as Bíblias traduzem em caixa alta, Senhor, você vai ver que ele está tudo em maiúsculo, Senhor, mas é para se referir ao nome próprio de Deus. Agora no Novo Testamento, em vez de estar Jeová e Yahvé, como que foi colocado? Senhor, e Senhor significa o quê? O soberano de todo o universo. Para encurtar aqui a história e poder aplicar o que é o interessante aqui, tá certo? Agora escute isso. Em Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, este é o meu nome. Olha só que Deus falou. Quer saber quem eu sou? Eu sou Yahvé. Este é, estou sentindo tanto Deus aqui. Este é o meu nome. Então quando ele diz isso, eu sou tremendo, eu sou glorioso, eu sou o que mata, o que dá vida, o que fere, o que sara, o que abate, o que exalta. Eu sou aquele que não há impossíveis, que não há limites. Eu sou aquele que conhece você antes de você ter nascido. Eu sou aquele que te viu antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, e eu já tinha se separado para uma grande obra. Eita Deus.
Então, este eu sou Yahvé, este é o meu nome, enfatiza que Ele é o soberano e todos devem prestar reverência. Então, quando Jesus recebe o nome, qual é o nome? Sabe o que o Pai está dizendo? Ele está recebendo esse nome. Ele é Yahvé, Ele é o Deus grande eu sou, Ele é o soberano, o digno da mais alta honra. Levante as duas mãos o mais alto que você pode e preste reverência àquele que é o eu sou. Preste culto e adoração àquele que é eu sou Yahvé. Este é o meu nome. Este eu vou falar em outras palavras que alguém não está entendendo. Ele é o Deus que chega no Egito, derruba Faraó e liberta o povo da escravidão. Ele é Yahvé, que sustenta o povo no deserto, que dá pão, que dá água e que dá saúde. Ele é o Senhor que introduz o povo na terra prometida, que derruba gigante, que derruba a muralha, que abre o Jordão. Ele é. Diga para duas pessoas: o teu problema para Yahvé não é nada. Ele é o Senhor da tua casa, Ele é o Senhor da tua família, Ele é o Senhor do teu ministério, Ele é o Senhor da tua saúde, Ele é o Senhor dos teus negócios, Ele é o Senhor da tua história. Cobacaçai, Pebacaçanda Calabaçúria, Peribicaçanda Candarabacéria. Quem pode receber a unção do nome? Ele é o Hashem, Ele é o Senhor, Ele é o soberano do universo. Ele é o que o Tiago falou, que tem a chave na mão, a chave que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Ele tem tudo que você precisa, Ele é tudo que você precisa. Eu vou repetir porque vai cair uma unção aqui. A unção do nome dele está aqui. Ele diz: eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Põe a mão no vizinho aí, põe a mão mesmo, mas põe com vontade e diga: recebe a unção do nome. Canaço. A unção desse nome quebra toda dureza, a unção desse nome desfaz as doenças, a unção deste nome quebra as obras das trevas, a unção deste nome derrota os inimigos, a unção deste nome derrota os demônios, a unção deste nome rebenta a depressão, quebra o medo, destrói a ansiedade. A unção. Abacaxanda cada súria, abacaxanda candelebacaia. Para você que entrou aqui cheio de luta, para você que entrou aqui cheio de dor, para você que entrou aqui com problema até o teto, esta é a palavra: eu sou Yahvé, este é o meu nome. Anacandarabagaia. Você vai chegar para o faraó da tua vida, você vai chegar para o opressor da tua história e vai dizer: eu estou na autoridade do nome, eu estou na autoridade do nome. Se você não sair da frente, eu passo por cima, eu passo por cima.
Eu vou deixar você dar o melhor que você tem agora. Quem quer dar a mais alta honra para Cristo agora? Só fale boca aberta, língua estranha, glória a Deus, bendito é o Senhor, santo é o nome do Senhor. Só fale língua estranha. Só quem dá honra, só quem dá glória. Jesus recebeu esse nome, Ele é o Yahvé, esse é o nome dele, Ele é Senhor, Ele é o soberano. A sua vida está sendo conduzida por Ele, sua vida está sendo guiada por Ele. Parece que fugiu do teu controle, mas está no controle do nome daquele que recebeu o nome. Senhor indica o direito, a soberana glória no mundo e a mais alta honra a Ele. Escute isso aqui, 3 coisas que eu quero falar. Jesus apacenta o seu povo na excelência do seu nome. Segundo, e o seu nome é excelso. O seu nome é indizível, o seu nome é glorioso, o seu nome é inexplicável, o seu nome é amável, o seu nome é adorável. E este nome, Yahvé, no Antigo Testamento, Senhor no Novo Testamento, quando é invocado, terceiro, este nome, Yahvé, Senhor, quando é invocado e celebrado, Ele, o Senhor Jesus, se aproxima do seu povo e o abençoa. Falo sobre essas 3 coisas. Primeiro, vamos lá. Ele nos apacenta pela excelência do seu nome. Miqueias 5,4. Veja só. Miqueias, capítulo 5, versículo 4. E ele permanecerá, e apacentará o povo na força do Senhor. Está vendo caixa alta aí, Senhor aí é Yahvé. E na excelência do nome de Yahvé. Senhor, soberano, você já entendeu. Agora veja, e eles permanecerão porque agora será engrandecido até os fins da terra. Ou seja, de uma extremidade a outra, Cristo será exaltado. Pega isso aqui, isso é uma profecia messiânica. Então aqui, apacentar o povo na força do nome, na excelência do nome, significa ter todas as necessidades espirituais e existenciais supridas sob a sua liderança amorosa, referindo-se ao seu caráter perfeito. O caráter de Deus é perfeito, por isso que Ele não abandona ninguém, por isso que Ele não deixa ninguém, por isso que Ele não ilude ninguém. O caráter dele é perfeito. E agora Ele apacentará. O que um pastor faz? Guia, alimenta, protege. Você está protegido. Você está sendo suprido espiritualmente. Qual é a sua falta espiritual? Ele te supre. Qual é a sua falta da existência humana? O que está faltando? Emprego? Roupa? O que está faltando aí? Paz? O que é que está faltando? Ele te supre. Na excelência, o nome dele excede. O nome dele está acima de tudo e de todos. E este nome é que nos supre. O Deus que porta esse nome é que nos supre de todas as coisas. Segundo, olha só que coisa tremenda, oh meu Deus, o nome do Senhor é excelso. Obrigado, bem. Isaías 12:4. Olha que coisa mais linda. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, Yahvé, invocai o nome dele, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. O contexto aqui é quando Senaqueribe veio para derrotar o povo. O Senhor mandou quantos anjos para derrotar? Só um. E aqui, tornar manifestos os feitos, eu estou falando no contexto aqui imediato, mas de forma mais geral, qual é aqui os feitos do Senhor? O Deus que operou aquelas maravilhas, aqueles sinais, libertando o povo de Israel. Tá certo? Então, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Agora 3, 2, 1. E contai quão excelso é o seu nome. Aleluia. O nome do Senhor é tão lindo
Não há outro nome tão glorioso que possa nos libertar e salvar. Esse nome, ele é, como eu disse, indescritível. Esse nome realmente, ele é sublime, magnânimo. Me falta vocabulário agora para descrever esse nome. Terceiro ponto que eu apresentei para os irmãos. Quando este nome é invocado e celebrado, ou seja, o Senhor Jesus, ele se aproxima e nos abençoa. Veja só, Êxodo 20, capítulo 20, verso 24. Olha o que diz o texto, 20 e 24. Um altar de terra, olha o detalhe, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizesse celebrar a memória do meu nome. Qual é a memória do meu nome? Qual é a memória? O sangue do Cordeiro que foi passado na verga da porta e nos trouxe o quê? Livramento, salvação. Está vendo aí? Isso está ligado a nós, a Santa Ceia. Está vendo que a Santa Ceia é celebração? É o memorial do nome do Senhor, daquilo que Jesus fez. Agora perceba, então em todo lugar onde fizer celebrar a memória do meu nome, olha o que diz quando o nome de Deus é celebrado: virei a ti e te abençoarei. Está vendo só? Aleluia. Por isso nós temos que conhecer Deus pelo nome. Olha só que coisa interessante, já vamos começar aí para o final. Quando o texto diz um altar de terra, isso significa o quê? Da onde o ser humano veio? Da terra. Aí o texto diz: você é pó e para o pó você tornará. Você sabia que humildade e humilhação vem de humus, e humus é terra? Então, qual que é aqui a menção? Da humildade de coração, ou seja, o altar de terra, Deus está dizendo que o culto para ele tem que vir da humildade de coração. Deus não aceita culto dos soberbos. Deus não aceita culto dos arrogantes. Deus só aceita culto dos humildes de coração. E por que o altar tem que ser de terra? Porque Deus não precisa de cópia do mundo. Deus não quer performance. Deus quer que as coisas sejam feitas naturalmente. Então veja, da humildade de coração, festejar. Olha o que o texto diz aí, celebrar é festejar, fazer uma festa. Culto, meu querido, culto não é um ritual, culto é festejar, meu bem. Culto de pessoas humildes é o quê? Festejar. O que é o arrogante? Como que é o culto do arrogante? Ele vem, senta e fala: tem que falar o que eu quero ouvir. Tem que massagear o meu ego. Hoje eu quero ouvir só essa aqui, só prosperidade, chave, portas. Esse é o arrogante. Ele senta e ainda escolhe o cardápio. E ainda diz: e se Deus não responder até tal dia, não volta. Eita arrogância. Tem gente que chega à loucura de dizer: hoje é meu último culto. Meu Deus, tá forte o negócio aí, hein? A arrogância está explodindo. Mas e humilde? Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele. Aleluia. Aleluia. Então, da humildade de coração, nós vemos a celebrar. Por isso tem pessoa arrogante, aí você vê o irmão. Eu não estou falando daquelas pessoas sem nexo, né, que acabam atrapalhando o culto dos outros. Não, estou falando da adoração, que todo mundo adora, aquele negócio tremendo, né, glorioso, né? Mas tem pessoa que parece que ele vem no culto, sei lá para onde que ele pensa que ele veio. Não me rela, não me toca, não. Eu não gosto muito de barulho. Tá no lugar. Tá. Aqui a gente chega todo alinhado.
Tem dia que a gravata tá para lá, o lenço voa, a saia fica do avesso. Porque estamos aqui para festejar, celebrar. Olha o culto do arrogante, estou numa luta, amarra a cara, cruza os braços e não está nem aí para nada. Olha o culto do humilde. Está sofrendo, está doendo, tudo dando errado, está quebrado, está moído. Nem que for aquele glória amareladinho, ele está lá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo conspirando contra, tudo. Porque eu vou falar, tem dia, meu Deus do céu. Senhor amado. Até quem nunca falha passa a falhar, meu Deus do céu. Até o computador que você fala, não acredita, até você dá vontade de chutar ele. Que é a hora que você mais precisa resolver fazer, fala, meu Deus, é uma loucura. Aí o arrogante, não deu certo, aí ele pega, também não vou para o culto. Esse é o arrogante. Agora o humilde chega aqui e fala, eu não tinha nada, eu não era nada, eu não sou nada. Tu que és tudo e sabe de todas as coisas. Tem altar de terra aí, tem altar de terra para celebrar. Só dá para fazer festa com altar de terra. Dá até uma mensagem aí. Qualquer dia eu vou pregar o altar de terra. Então nós, da humildade de coração, nós festejamos, louvamos, no caso Cristo, agora publicamente, o nosso Senhor. Agora veja o que acontece quando nós festejamos, celebramos a memória do seu nome. Tem como esquecer o nome do nosso Deus? Tem como esquecer que Jesus é Yahvé, que Jesus é o Senhor? Ele recebeu esse nome, Ele é Senhor, Ele é o soberano. Então nós celebramos aquele que é Senhor, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a tentação, venceu os demônios, até a morte não escapou, Ele venceu ela também. É ou não é soberano Ele? Então nós estamos aqui celebrando a memória gloriosa do seu nome. Aí olha o que Deus fala, no culto que o nome dele é celebrado, está vendo que não sobra nada para ninguém? Qual que é a memória de quem está sendo levantado aqui? Do nome, do soberano, do nome de Jesus. Aí duas coisas acontecem, intimidade e bênção. Virei a ti, virei a ti. Olha o que Deus promete, culto de pessoas que tem humildade, que é culto, né, de humildade de coração, pessoas de humilde de coração. Porque tem pessoas que falam assim, o caminho é esse, mas ele é tão arrogante que ele não se rende. Eu já cheguei, eu estou falando aconselhar, eu já cheguei a aconselhar aqui, eu já cheguei de aconselhar, estou falando agora, Deus sabe por quê, casais, que não estava bem coisa nenhuma, e chegar a conversar, e não é que deram o ouvido e Deus bradou, Deus aceitou, mas tem gente que é tão arrogante, é tão soberbo, você fala, não, já está decidido, para mim acabou, e não sei o quê, e não tem nem respaldo bíblico, isso é a maior arrogância que tem, viu? Porque quando há um respaldo bíblico, aí ok, aí você tem respaldo, mas você não tem respaldo bíblico, como que você, e ainda você pega, e aí Deus só está revelando para você, e toma e leva para casa, que ainda há uma arrogância no teu coração, você pensava que não, mas tem uma arrogância no seu coração, está faltando humildade, e você precisa descer e se humilhar na presença deste Deus. Porque nós se enchemos de razão, e sempre é assim, a culpa entende? Mas a questão não é de quem é culpa, a questão é de quem se posiciona em Deus. Oh, manassi entre faço. Nós temos que ter a mentalidade de Cristo ou não, é o que o texto está nos ensinando. Qual que é a mentalidade de Cristo? Olha lá, a mentalidade do carnal. O Senhor, Adão, o que foi aí que aconteceu? A mulher, a culpa é dessa mulher aí. Só faltou falar endemoniada. Quando o homem faz isso, você acaba com tudo.
Ah, quando você xinga ela assim é terrível. Aí você fala, ó, a culpa dessa aí, ainda, ó, ele está culpando Deus indiretamente e diretamente culpando ela. Aí Deus fala, agora deixa eu dar a chance para ela. E aí? O que aconteceu? A culpa é dessa cobra endemoniada. É, de fato ela estava. Essa cobra que é um demônio aí, ó. Aí você conhece a história, né? A cobra olhou e falou, vixe, moiou. Aí Jesus, que não tem culpa de nada, fez o quê? Eu assumo a culpa. Eu assumo a culpa. Eu pago o preço para quê? Para ter unidade nessa casa, para ter harmonia nessa família. É forte demais, não é não, pastor? Aleluia! Aí entende? Aí fica, e não só do contexto marido e mulher, contexto pais e filhos. Tem filhos que a culpa é dos meus pais, os meus pais que é isso, os meus pais que é aquilo. E aí tem pai, eu não sou feliz porque esse meu filho não sei o que. Pare com isso. Pare de ficar jogando, embora nós sabemos que cada um tem a sua culpa, a sua parcela de responsabilidade, mas a questão, lembra também, eu estou no contexto, lembra 1 Samuel lá em Ziglac? Lembra o que aconteceu? Os amalequitas deram cabo no arraial, Davi era o líder, pegaram as mulheres, pegaram as crianças, botaram fogo na casa. Quando o exército que Davi caminhava com ele de 600 homens, chegou e viu o fogo, a cinza, os filhos foram embora, a mulher foi todo raptada, não tem mais recurso. Olharam para Davi e falaram, agora nós arrumamos um culpado agora. E o texto diz, e o povo no seu ânimo ia apedrejar Davi. Olha o que o texto diz, 1 Samuel 36, mas Davi se esforçou no Senhor. Enquanto uns buscam um culpado, outros buscam a solução em Deus. Meu Deus do céu. Olha aí, o nome de Deus está sendo festejado e adorado. Ele está vindo bem pertinho aqui, bem pertinho. Vamos lá, adiante para eu poder finalizar. Então, quando o nome do Senhor, a memória do nome de Deus é celebrado, e o próprio Senhor é adorado neste lugar, ele se aproxima, ele vem próximo do seu povo. E o que mais que ele faz? Ele vem, para que ele vem próximo? Para abençoar. Nesta noite, você sairá deste culto, pelo menos com duas coisas. Primeiro, com intimidade com Jesus. Segundo, com a bênção dele na tua vida. Alguém está recebendo aqui? Quem crê que Jesus está descendo no altar aí? Deixa eu ver quem já levantou um altar de terra para ele descer. Ele vai se manifestar nesse coração. Ele vai se manifestar nessa vida. Celebre a ele, porque ele está vindo com tudo ao teu favor. Glória a Deus. Vamos encerrar agora. Voltando aí, Filipenses 2:9. Glória a Deus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome, Yahvé, o Senhor, que é sobre todo o nome. Que coisa linda. A palavra sobre, só quero pegar ela, é hiper, que significa acima, além, mais do que. Veja, o nome do Senhor está acima. O nome do Senhor vai além de tudo que possamos imaginar. O nome do Senhor é mais que tudo. Aleluia. Quando os homens buscam um nome por vaidade pessoal, causam divisões, mas quando entronizam, centram e celebram o nome do Senhor, a unidade é preservada e fortalecida. O que é buscar o nome? Vou dar o texto e explico encerrando. Gênesis 11:4. Você sabia que os homens buscam um nome? Veja só. E disseram os homens, eia, edifiquemos, construímos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. Aqui alguns dizem, pode ser dito o quê? O que significa a torre que chega aos céus? O homem querendo a salvação, ganhar a salvação. O homem querendo conquistar a salvação com a força do seu braço. Segundo, Deus não mandou o dilúvio? É que ele está querendo dizer, agora nós não vamos entrar em juízo, porque quando o dilúvio vir de novo, nós estamos na torre. Deus olhou e falou, esses rebeldes. Aí o que aconteceu? Façamos essa torre que toque nos céus, olha lá, e façamos o que na torre? Um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então olha só, eles queriam um nome.
Eles estavam querendo levantar uma instituição, como se fosse aqui, eles querendo levantar um governo humano, querendo dizer o quê? Nós não precisamos de Deus, nós já temos uma instituição, esse é o nome que nós levantamos, e é esse nome que vai cuidar de nós. Você está entendendo aí? Se não entendeu, vai entender agora. Aí você sabe, Deus não gostou nada disso. O que Deus fez? O texto diz, Deus desceu e confundiu as línguas. Todos falavam uma só língua na terra. A confusão veio da onde? Da rebeldia, das pessoas quererem um nome. Agora veja só. Então a confusão das línguas e a divisão vieram do quê? Da ambição egoísta e da vaidade do homem de dominar, de conquistar o mundo e dirigir o próprio destino, excluindo Deus. Então toda pessoa que quer vencer na vida, entre aspas, né, que para as pessoas do mundo vencer na vida é conquistar coisas materiais, realização de sonhos, viagens, isso para eles é vencer, ok? Mas então, olha só como as pessoas procuram vencer. Eu já disse, isso é equivocado, mas como elas procuram vencer? Eu não preciso de Deus, eles excluem Deus da história. Então eles levantam o nome. Como assim levanta o nome? Ele diz, a minha empresa, eu vou vencer na vida porque eu trabalho numa multinacional. É um nome que ele levantou. Ele levantou o nome, então ele está dizendo o quê? Tudo que eu preciso é de um bom salário. Tudo que eu preciso é de uma boa empresa, de bons negócios. Então ele levantou esse nome. Qual é o nome dele? A instituição que salva ele? A empresa. O trabalho. Então os homens se apoiam em um nome, ele quer um nome, uma posição, ele quer um destaque, é isso que os homens carnais buscam, ok? Esse propósito era fruto do orgulho e rebeldia dos homens contra Deus, e por isso Deus frustrou, porque eles começaram a construir, mas não acabaram, porque toda pessoa que não inclui Deus na sua história, a sua história vai ficar pela metade. A sua história pode até começar, mas nunca vai ser concluída, bem sucedida. Vai ficar com confusão, divisão. Toda história que não tem Deus vai dar confusão, ninguém vai entender o que o outro fala. Não precisamos levantar um nome de homens ou de instituições, porque tudo deve ser centrado no nome soberano do Senhor Jesus. Tudo deve convergir nele, tudo deve ser direcionado a ele. É por isso que eu digo culto, mensagem, louvores, ou seja, a nossa vida toda é centrada nele. Tudo que tem que ser dito aqui é a respeito dele. Por isso que eu entendo que quando nós estamos em necessidade e Deus fala conosco das nossas necessidades, a gente vibra mesmo, tá certo? Porque Deus está falando conosco, Deus se importa conosco. Mas eu digo que a maior vibração que deveríamos fazer é quando falamos da glória e da grandeza e do nome do Senhor. Você pode ver que é onde as pessoas mais vibram, onde toca no quê? Naquilo que elas estão buscando e querendo. Então, o que mais deveria nos motivar a vibrar e celebrar é a própria presença do Senhor. Ok? Glória a Deus. Isso não significa que você não deve louvar e glorificar Deus e ficar feliz pela ação de Deus em suprir a tua vida, claro que não. Então vamos lá, após a rebelião contra Deus, no capítulo 11, aí de Gênesis, de levantar um nome, no capítulo 12, o que Deus promete a Abraão? Eu acho lindo isso. O que eles estão querendo? Levantar um nome. E outra coisa, deixa eu corrigir, por exemplo, eu amo o nosso ministério é uma bênção, até porque ele glorifica Jesus. Mas se você colocar o nome do ministério, o ministério CNPJ, Avivamento da Fé, é uma instituição. Isso é uma instituição, é um nome, ok? Avivamento da Fé é o quê? É um nome. Então você nunca pode colocar o nome Avivamento da Fé acima do nome Jesus. Avivamento da Fé é um instrumento que glorifica Jesus, ok? Porque existem pessoas que dizem assim, eles começam a dar honra, se não fosse a minha empresa, olha, se não fosse tal, pare com isso, se não fosse Jesus, aleluia, não fica se apoiando em nomes e instituições, se apoie no nome de Jesus.
Pega isso aqui. Então no capítulo 11, eles querem o nome. Mas no capítulo 12, Deus promete a Abraão o quê? Olha só que Deus fala: engrandecerei o quê? O teu nome, e tu serás uma bênção. E aí Deus fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2 e 3. Ou seja, Deus engrandece o nome dos seus servos para eles fazerem o quê? Servirem e abençoarem outros, conduzindo eles a Cristo o Senhor. Deus engrandece o nome de alguém? Engrandece. O texto diz, Deus falou o que para Abraão? Engrandecerei o teu nome. Vou fazer você conhecido, tua descendência conhecida. Você vai ser conhecido como meu amigo. Você vai ser conhecido como o homem da fé. Você vai ser conhecido como o homem que levantou altares. Irmão, Abraão é ou não é famoso, irmão? Onde você perguntar de Abraão, não só no cristianismo, no islamismo, judaísmo, islamismo, enfim, toda aquela região ali dos árabes, você fala de Abraão para você ver. Abraão, ele é conceituado em é quase o planeta, Abraão, eu vou falar para você, foi engrandecido de uma tal maneira. Mas para que Deus engrandeceu o nome dele? Quando você fala de Abraão, você não enche a boca para falar, irmão, de Abraão? Deus engrandeceu o nome dele na terra, ele foi um dos grandes na terra. Deus engrandeceu, mas para que Deus engrandeceu ele? Para abençoar. O problema é que tem pessoas que querem chegar, mas eles querem chegar para o quê? Ambição egoísta, centrar nele e ele está por cima de tudo. Agora Deus exalta o humilde, por quê? Porque o humilde vai dizer: não olha para mim. Aleluia. Olha para aí, como diz João Batista, né? Alguém estava olhando muito para ele e falou: que eu diminua e ele cresça. Que eu diminua, que ele apareça. Cantaram feio, parei. Estão querendo ir embora já. Vamos lá que eu vou encerrar. Então agora veja. Olha o que o texto diz: eu vos abençoar. O Senhor falou: eu vou engrandecer o teu nome e você vai ser uma bênção. Uma bênção para quem? Uma bênção para as pessoas. Entende para que Deus te coloca em posição? Agora o que me dá nojo, aquelas pessoas que não eram nada e continuam não sendo, mas Deus coloca em uma certa posição, ele pisa nos outros, ele passa por cima dos outros, ele dificulta para os outros, ele não abre portas, ele não facilita. Então esse aí foi honrado sem humildade. Por isso que primeiro tem que vir a humildade, para depois, quando vir a honra, não subir para a cabeça. Aí quando vir a honra, você vai dizer: essa honra eu transfiro tudo para o meu Senhor, essa honra eu entrego tudo para o meu Senhor. Por isso que quando Pedro curou o paralítico no nome de Jesus, e João, o que ele falou? Que vocês estão olhando como se pelo nosso poder e virtude isso fosse feito. Foi no nome de Jesus que esse homem está curado. Aí Deus vai honrar a tua família, Deus vai honrar o teu trabalho, Deus vai honrar os teus negócios, Deus vai honrar a tua chamada. Mas o que você vai fazer? Você está sendo honrado para quê? Para abençoar, para abençoar, para abençoar, para abençoar. E aí as famílias da terra, ou seja, isso aqui tem uma questão evangelística que converge em Cristo. Então as pessoas serão abençoadas através da pessoa de Jesus. Eu encerro aqui dizendo essas singelas palavras: Jesus é o Senhor exaltado de toda a criação e de todo o universo. As palmas são para Ele.